Pois é, rapaz. O Ministério da Justiça não é de ver que enviou ofícios nesta quinta-feira solicitando a devolução imediata de delegados da Polícia Federal que estavam cedidos para atuar junto a magistrados do Poder Judiciário, inclusive no gabinete do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. A medida é interpretada nos bastidores como uma possível retaliação do governo Lula contra as investigações que Mendonça relata como os casos de fraudes no Banco Master, envolvendo a família de Daniel Vorcaro e desvios em aposentadorias do INSS. A iniciativa foi revelada nesta sexta-feira pelo jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, e já gera grande repercussão nacional entre delegados e membros do judiciário que veem nela uma tentativa de enfraquecer as equipes que apoiam as apurações sensíveis para o governo. O Ministério da Justiça justifica a ação como necessária para reforçar o combate ao crime organizado, mas o timing disso coincide com o avanço das investigações no STF. Os ofícios foram enviados diretamente para os tribunais. Vamos conversar agora com Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Gerson, nós estamos aí de Brasil, de camisa de Brasil, vamos torcer, para ver se o Brasil decola, Ainda tem muita chance ainda, tem muito caminho, mas vamos começar, Gerson, falando sobre essa situação, porque o timing disso preocupa, Porque isso acontece um dia depois da operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o líder do governo, líder do PT no Senado, Jacques Wagner. E o ministro André Mendonça proibiu os agentes e delegados investigadores de avisarem o diretor-geral da Polícia, André Rodrigues. E aí, no dia seguinte, agora o governo dá essa tacada, manda retirar, inclusive, os delegados que trabalham na investigação desse caso. Vai deixar o ministro André Mendonça a ver navios? Como é que vai ficar isso aí? Então está na cara que é um processo de retaliação. Pode não ser? Pode, mas muita gente não acredita nisso. E aí é um cabo de guerra, porque estão brincando com uma coisa extremamente perigosa, que é justamente a seriedade do ministro André Mendonça, Gerson? Como é que você vê isso? Seja muito bem-vindo. Pois é, Paulo. Hoje estamos sem gravata, já no clima da Copa. Hoje, jogo contra o Haiti, um jogo teoricamente mais fácil. Eu até te conto, antes de entrarmos nos assuntos mais sérios, mais ríspidos, eu te conto algumas características do Haiti em relação ao futebol que talvez a nossa audiência desconheça. Você sabe que o Haiti, eles vibram tanto com o futebol, em especial com a seleção brasileira, que hoje eu imagino que, em meio a toda aquela confusão que se restabeleceu no Haiti, que hoje está com a segurança muito danificada, Porto Príncipe hoje tem várias gangues dominando a cidade, mas eles param tudo para o jogo da seleção do Brasil. Imagina o jogo da seleção do Brasil com o Haiti. Você sabe que eu estive lá nas missões, e na primeira missão que eu estive em 2008, 2009, depois retornei no terremoto 2010, mas eu me lembro que, especificamente na Copa, no Brasil, nós não tínhamos pessoas se matando ou brigando por causa de jogo da seleção. Já há bastante tempo isso não acontece, acontece por outros assuntos, mas não por causa do futebol. E sabe que no Haiti houve 2 mortes durante a minha missão na Copa. Uma brigando, 2 torcedores haitianos, um torcia pelo Brasil, outro pela Argentina. E o outro teve um ataque cardíaco quando o Brasil perdeu o jogo e foi eliminado. Então você veja que eles vibram bastante. Houve aquele jogo histórico da seleção brasileira lá em Porto Príncipe, que foi até utilizado também como uma ferramenta de ação social, de psicossocial mesmo, até uma espécie de operação psicológica para reafirmar a presença do Brasil ali como
um ator de soft power, e foi muito bom aquele período. Mas, fechado esse parênteses, vamos falar de coisa séria. Você sabe que o tema que você me remete quando você fala dessa questão, e é interessante que o ministro da Justiça, quando você falou, eu fiquei pensando, quem é mesmo o ministro da Justiça? Eu tive que recorrer aqui ao Grok, e ele me disse que o ministro da Justiça é o Wellington César Lima e Silva. Pô, Lima e Silva até, né, remete ali ao nosso patrono do Exército, mas o Wellington César Lima e Silva atuava como advogado-geral da Petrobras, chefe do departamento jurídico da Petrobras, antes de assumir ali o Ministério da Justiça. E o interessante dessa quadra histórica que a gente vive é que ele substitui um ministro da Justiça que era ministro da Suprema Corte, ou seja, era alguém que deveria ser muito prestigiado, famoso, né? Vindo da Suprema Corte. Hoje a nossa população conhece a escalação da Suprema Corte e já não sabe qual é a escalação da seleção brasileira. Mas o tal do Ricardo Lewandowski, que desempenhava a função de ministro da Justiça, deixou o cargo. Aliás, eu acho que outros caciques do PT deveriam seguir o exemplo dele, mas fechado esse pequeno parênteses, o Ricardo Lewandowski ele deixou o Ministério da Justiça quando foi descoberta a sua conexão exatamente com Daniel Vorcar. Imagina, ele foi contratado, depois que sai do STF, como uma espécie de consultor para ajudar o Banco Master a resolver alguns imbróglios, mas quando ele assume o Ministério da Justiça, ele deixa esses pagamentos sendo feitos para o filho dele no mesmo escritório de advocacia e diz que o Lula o chamou quando veio à tona todo esse imbróglio, dizendo, cara, mas você não precisava disso. Há uma fala, inclusive, do Lula dizendo, você já tinha uma reputação, uma história de vida, como é que você se deixa enrolar nessas questões? Mas o fato é que ele se afasta e aí o senhor Lima e Silva assume. Outra questão que me vem agora à mente, Paulo, e se eu poderia dar um título a esse meu comentário, eu diria assim, eu sou você amanhã. E eu faço esse alerta para o ministro Alexandre de Moraes, para Gilmar Mendes, eu sou você amanhã. Sabe por quê? Muita gente me pergunta, Paulo, se o Flávio Bolsonaro for eleito, e ele, de fato, assinar ali uma espécie de indulto, anistia, resolver virar, pacificar o país, e se o STF não aceitar? Se o Congresso Nacional tiver a maioria e o Congresso decidir pela anistia, o presidente da República endossar, ou seja, confirma, e o país celebra, o Poder Legislativo e o Executivo pacificando o país, e digamos que o STF não aceite. E aí, como é que funciona isso? Talvez nós estejamos vendo uma pequena demonstração do que é o Poder Executivo com o Ministério da Justiça sendo chefe da Polícia Judiciária, que está a serviço do Poder Judiciário Federal. Você sabe que nos estados, os desembargadores e até mesmo os juízes dos estados, da Justiça Estadual, eles têm a Polícia Civil como a Polícia Judiciária para as investigações. E o Poder Judiciário Federal, o Supremo Tribunal Federal, quem é a Polícia Judiciária? É a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministro da Justiça. E aí a gente tem esse imbróglio, né, Paulo? A gente às vezes se pergunta assim, qual é a força coercitiva que o Supremo Tribunal Federal tem? A Polícia Federal, mas a Polícia Federal é subordinada ao Ministro da Justiça. Então, Paulo, eu deixo esse alerta para aqueles que duvidam que o Brasil tem capacidade de voltar a uma, digamos, uma trilha de institucionalidade, de legalidade e constitucionalidade. O Brasil tem. Se eleger o presidente da República junto com o Poder Legislativo, faz o 2-1 que obrigaria o Supremo Tribunal Federal a seguir a Constituição e as determinações do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Hoje esse 2-1 está entre STF e Lula. E o Poder Legislativo tem que ficar quietinho e só observar. Vamos ver, o jogo pode mudar, né, Paulo? Muito bem colocada essa sua posição de ser você amanhã. Por quê? Porque o Congresso vai ter condições de colocar os pingos nos is. Basta ter maioria e esse 2-1, né, também contar com o presidente do Executivo. O Senado
ser maioria, não precisa nem ser o Congresso inteiro, basta apenas o Senado, porque aí com toda certeza vai haver impeachment de ministro do STF em 2027. Isso é fato. E esses caras serão obrigados a cumprir a Constituição. No caso de uma graça ou de um perdão, o Supremo não tem como ir atrás, né? Como voltar, né, atrás, dizer que é inconstitucional. Isso é constitucional. Nós temos, inclusive, né, jurisprudência, nós temos o próprio ministro, que é o relator de todos esses casos, né, dizendo lá atrás, no caso do Temer, que ninguém pode se meter nisso, que é uma atribuição exclusiva do presidente da República quando o Michel Temer estava dando a graça àqueles presos, independentemente das penas, né, adotadas e dos crimes cometidos. Então, é exatamente a mesma coisa. Isso, independente do crime cometido, independente da pena aplicada, a graça ou o perdão cabe exclusivamente ao presidente da República. E ele tinha feito isso com Daniel Silveira, e foi só ele sair, os caras voltaram atrás e pisaram na bola novamente. Mas a verdade é que ninguém sabia que o mundo ia girar, né? Todo mundo achava que o mundo tinha parado, ia ser aquilo ali para o resto da vida, né? E o mundo girou, muita coisa mudou, e os caras não esperavam isso, né? Até o Perdeu Mané já saiu, já não está mais por aí e coisa e tal. Então vamos ver, né? Vamos ver, né? Outubro está chegando, é a primeira leva, né? Para não vai ter segundo turno, né? Para as eleições majoritárias, né? Não vai ter só para presidente da República, não vai ter para senador. E em outubro a gente já conhece, já começa a ter uma ideia dessa nova realidade. Mas, em falando nisso, né, ou seja, com essa informação já em mãos, talvez, né, de recolhimento dos delegados, né, vamos ver como é que vai ficar agora a situação do ministro André Mendonça, vamos ver qual vai ser a reação dele, porque ele disse claramente que está observando as movimentações. As movimentações. Se ele ordenar também a prisão preventiva do diretor da Polícia Federal, isso pode acontecer, né? Exatamente para se evitar aí uma obstrução de justiça, porque todo mundo está vendo que isso aí é claramente uma obstrução de justiça. Você retira os delegados para dificultar o processo de investigação. Então, é obstrução de justiça. Ele manda prender. É fácil. Você coloca uma questão fundamental nesse debate, Paulo, porque o diretor da Polícia Federal, ele estava na degustação de vinhos, de uísques, de charutos, acho que na verdade era até um uísque, eu não sou muito entendido. Macallan, uísque Macallan. É o Macallan, exatamente. Esses destilados não são a minha praia, mas, de todo jeito, ele estava lá em Londres, junto com o ministro da Justiça, o Lewandowski, e com o PGR, o Procurador-Geral da República, e dois ministros da Suprema Corte, tanto Alexandre de Moraes como Toffoli, pagos pelo condenado, ou desculpe, pelo investigado que está preso. Veja que interessante, nesse evento em Londres também estava ali presente o juiz dos juízes, aquele que agora foi aprovado no Senado para ser o que vai investigar os juízes corruptos. E ele também estava lá, que era a missão dada, a missão cumprida. E Benedito não somente Gonçalves. Benedito Gonçalves, muito obrigado. E também estava lá o presidente da Câmara dos Deputados, que pelo artigo 80 da Constituição é o terceiro na hierarquia do país para assumir a presidência da República em caso de ausência do presidente, do vice-presidente, assume o presidente da Câmara. O Hugo Mota estava na degustação. E o presidente do Senado? O presidente do Senado paira sobre ele uma suspeita de um depósito de 30 milhões de dólares no exterior, e ele é o quarto na sucessão. E aí chega o ministro da Suprema Corte, e a gente está vendo o que está acontecendo na Suprema Corte, ao ponto de você levantar aquela insinuação muito bem colocada do André Mendonça, dizendo: eu sei que existem forças e articulações tentando caracterizar um vício para uma anulação, mas com este relator, não. Esse relator eu observo e sei que forças se levantam para proteger, porque é uma organização criminosa. Então você veja que é uma situação que você levanta hipoteticamente, mas que tem todo o respaldo, Paulo, porque o diretor da Polícia Federal, inclusive,
Diz a imprensa especializada que encontrou com Lula minutos antes, horas antes da operação que foi deflagrada contra o senador Jacques Wagner. E, aparentemente, ele não avisou Lula do que estava acontecendo porque não sabia. Se é verdade que ele não sabia, significa que existe uma banda boa. Não há somente a banda podre na Polícia Federal. E o André Mendonça, para se precaver, ele estabeleceu sigilo, inclusive, em relação ao diretor da Polícia Federal. Obviamente, se ele vai a eventos pagos pelo investigado, nada mais justo, né, Claro, Paulo? claro, né? E essa é a conversa que está rolando nos corredores de Brasília, Gerson. Que ele e o Lula ficaram indignados porque não avisaram sobre a operação em cima de Jacques Wagner. E aí falou: então vamos tirar todo mundo de lá, vamos ver como é que ele vai se comportar. Mas que coisa estúpida, estúpida isso. Inclusive achar que isso não vai repercutir no processo eleitoral, no pleito que está se aproximando. Parece que os caras são cegos, eles não conseguem enxergar, ou eles estão desesperados, achando que vão continuar, e continuando, eles acham que estão livres, que é a única forma de todos eles se livrarem. A gente não combinou, mas tem uma informação aqui nova de que o Martin DeLuca, que é o advogado, né, da Trump Media e na ação, né, o cara que está envolvido na ação da Rumble e da Trump Media contra o Alexandre de Moraes, disse que não vai ter jeito, né, o Alexandre de Moraes será julgado à revelia porque não foi aceita a proposta, né, da AGU, que entra representando o Brasil, ou seja, seria o governo brasileiro numa representação que é pessoal, que é de CPF. Os caras disseram não, negativo. Só que a grana já foi paga. A AGU já pagou para a contratação do advogado do escritório de advocacia em Nova York, né, nos Estados Unidos, e não vai adiantar nada. Alguém vai ter que ressarcir esse dinheiro para o povo brasileiro ou não? Ou seja, ficou claro que vai cair em cima do CPF do ministro e ele será julgado à revelia, porque não há mais tempo dos caras constituírem uma defesa para o CPF do ministro. Não há mais tempo. E vai dizer que, será que os caras não tinham percebido como era a ação? Será que durante todo esse tempo eles estavam verdadeiramente cegos ao ponto de não conseguirem enxergar que não se tratava de uma ação governamental e sim uma ação pessoal, civil, pessoal, direta no CPF do ministro? E agora ele sendo julgado à revelia, pode ser condenado o que é de pior para acontecer aí? Uma multa milionária. E a julgar pelo que a gente viu que Donald Trump cobrou da BBC de Londres $1 bilhão, estima-se que essa multa gire em torno de 10 a 100 milhões de dólares, se não for mais. E se nós estamos falando hoje, na cotação de hoje do dólar, aí 100 milhões, nós estamos falando aí de quase 550 milhões de reais. Quem vai pagar isso? Quem vai pagar isso? Será que vão entender, o governo brasileiro vai entender que o ministro estava numa ação governamental e por isso vai assumir a dívida dele? Com dinheiro de quem? O Banco do Brasil vai transferir o dinheiro para a conta dele para que você pague? Para que pague, né, via CPF, que ele pague essa conta e depois todos nós brasileiros teremos que arcar com esse prejuízo? Duvido, Deodó, não vai rolar. Então imagine o tamanho da dor de cabeça que essa galera vai ter. Porque se falar simplesmente eu não vou pagar, não vai mais poder sair do Brasil. Aí existe uma grande possibilidade da ação sair do campo civil para o campo criminal. E aí, né, todos os envolvidos aí deverão ser procurados. Aí vai ficar complicado. Mas já que estamos falando disso aqui, Gerson, para dar continuidade, que hoje a gente tem muita coisa ainda, não é de ver... Mas não muda o assunto, não. Tá. Não muda o assunto, não. Já que você rasgou a pauta, então vamos lá. Eu entrevistei o DeLuca ontem. Vê que coincidência. Que bom, Exato, tem que trazer ele aqui. Que... Tem que trazer ele aqui, que nem então, você trouxe o Paulo Figueiredo. Vamos trazer ele aqui. Então, ontem nós entrevistamos o DeLuca no Radar Auriverde. Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta especificamente sobre a questão da conexão dele com o Donald Trump e a desculpa que muitas vezes alguns ministros da Suprema Corte dão, dizendo que o Brasil está meio que colimado, amparado pelo entendimento da União Europeia sobre a censura que é feita sobre os seus cidadãos por causa da desinformação e coisas desse tipo, inclusive
na legislação agora em que o Supremo Tribunal Federal atropela o poder legislativo, começa a legislar e o executivo regulamenta algo que vai ter que ser cumprido pelas redes, pelas mídias de internet em 60 dias. Nós teremos um período eleitoral com essa faca colocada sobre a cabeça das redes sociais. Como é que será isso? Nós já participamos de um período eleitoral em que Alexandre de Moraes baniu o X do Brasil durante o período eleitoral. Então, hoje, não é só uma questão financeira. Veja que o De Luca chegou a nos explicar que existe o Rumble e quando o presidente Trump foi censurado pelas big techs e pelas redes sociais, ele criou a sua própria rede social. Então, a Truth Social, na verdade, é uma rede social que o presidente Trump criou como alternativa, porque ele foi banido. Só que depois, obviamente, ele ganha a eleição e todas essas big techs vêm para o lado do governo americano, alguns pedem perdão, alguns inclusive fazem esse meia-culpa diante da nação, dizendo que sim, eles participaram de uma censura, usaram os algoritmos para calarem a voz de um espectro político, exatamente como aconteceu no Brasil. Então veja que, claro, existe a questão econômica, mas existe um desgaste institucional do Poder Judiciário brasileiro, porque o Alexandre de Moraes, segundo o De Luca, é o único juiz do mundo, do planeta. E se o Elon Musk conseguir colocar a gente realmente vivendo em Marte e colocar aquela estação espacial da Lua, a gente pode dizer que é o único juiz do nosso sistema solar que faz a censura em cidadãos de outro país, dando ordens para empresas de outro país, ordens essas secretas. Então, é um absurdo, uma obscenidade, uma excrescência tão grande que o próprio De Luca disse é algo exótico, que só o Brasil está mostrando para o mundo que a perseguição política... E olha só, Paulo, você ter o Donald Trump receber uma pergunta sobre a questão no G7 e ele, na resposta, fazer referência ao Bolsonaro Júnior, que teria sido perseguido político, ou seja, perseguido por quem? Quem é o algoz? Quem é a turma? Quem é o relator? Quem é a vítima e, ao mesmo tempo, o juiz, como a Carla Zambelli já mostrou lá na Itália e agora aqui nos Estados Unidos fica notório. E olha só, também o caso do Felipe Martins aqui na Flórida andou também essa semana. Semana que vem a gente tem novidades também sobre esse caso. Então eu te digo, né, Paulo, é um desgaste do Poder Judiciário fora. Hoje o mundo já sabe que o Brasil vive um estado de exceção, vive uma espécie de juristocracia ou uma ditadura de toga e que nós não vivemos no Estado de Direito. E isso tem repercussões internacionais seríssimas, Paulo. Não, com toda certeza. Imagine, você veja o caso da Itália. Né? Você tem a Carla Zambelli e o Talhaferro. A justiça italiana primeiro negou a extradição do Talhaferro e liberou ele. Já desconfiada, a justiça, de que a justiça brasileira era parcial, estava fazendo uma perseguição política. No caso do Talhaferro, o Talhaferro fez uma denúncia e o denunciante é o culpado. Onde é que já se viu isso? No mundo, né? A justiça italiana entendeu isso, mas achou aquilo muito estranho. Aí veio o caso Carla Zambelli. Aí os caras se escancararam, né? Disseram que a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, é parcial e que, sim, né, praticou, né, uma caça política, uma perseguição política. Aí você tem a Espanha, no caso do Oswaldo Eustáquio. A Espanha também se recusou, alegando a mesma coisa. Aí você tem nos Estados Unidos. Você tem na Polônia, no caso do Gigi Red Pill, do mesmo jeito. Aí você tem o caso dos Estados Unidos do Alexandre Ramagem, que o Lula fica o tempo todo dizendo, será que não é o suficiente para o povo brasileiro que apoia esse tipo de conduta cair na real, que tem alguma coisa errada, se o mundo inteiro, que não tem absolutamente nada a ver com isso, é imparcial e está vendo a parcialidade da justiça brasileira, era hora de cair na real. Mas não, as pessoas ainda continuam apoiando isso. Veja, será que eles acham que o mundo inteiro é bolsonarista? Se for assim, então, opa, vamos aonde o mundo está indo. Então esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, nós estamos falando aqui
da Trump Media, né, o Truth Social e do Rumble. Se essas duas saírem vitoriosas, como tudo indica que sairão, elas pedirão um ressarcimento financeiro como dano moral e lucro cessante. E mais, é o que eu estou pensando já na frente, né? Veja você que o X ainda nem entrou, porque vai encaixar perfeitamente nisso aí. O X ficou 1 mês fora do Brasil. Imagine o tamanho do problema que essa turma arrumou, Gerson. Porque o que vai acontecer? Se o X entrar também, vai entrar em cima do ministro, porque aconteceu, né, na visão de Elon Musk, a mesma coisa que aconteceu com o Rumble. Então já vai haver uma jurisprudência e é mais uma pancada. E o Elon Musk é revoltadíssimo com o ministro brasileiro. E aí o que vai acontecer? Vai pedir, o juiz vai decidir e é mais uma outra pancada. É capaz da multa chegar a R$1 bilhão para o ministro brasileiro pagar. De novo, se ele não tiver essa conta, ou seja, todo o dinheiro que ganhou aí com os contratos com o Banco Master, vai ter que passar para os americanos, porque se não passar vai ter problema. E se o governo brasileiro entrar, que já não tem dinheiro, está devendo a tudo e a todos, usar o dinheiro do povo brasileiro para pagar, argumentando que o ministro estava no exercício de sua função, então o governo brasileiro tem a obrigação de pagar, governo brasileiro entre aspas, porque isso aí é o povo brasileiro, vai ficar muito ruim para o governo Lula, muito ruim mesmo. Então o Brasil está vivendo, nós rasgamos aqui a pauta, né? Atropelamos outros assuntos aqui, já comemos meia hora aqui de conversa e a gente tem que ir, porque é o seguinte, são absurdos que a gente só vê no Brasil. Quem sabe, o Elon Musk quer colonizar Marte, né? Vamos dar uma sugestão para ele, Gerson. Que ele construa cadeias em Marte, não precisa nem ser de segurança máxima, pode ser um cercadinho. E manda esses bandidos todos do mundo para lá. Manda metade do Brasil dessa administração pública. Manda todo mundo para Marte. Faz que nem os portugueses fizeram na época da colonização do Brasil. Eu não sei se você tem alguma ascendência portuguesa, mas eu quero dizer, historicamente, né, os caras mandaram para o Brasil, né, muitos bandidos presos, né, em Portugal para colonizar o país. Então manda todo mundo para colonizar Marte, manda essa galera toda ali e lima essa turma toda do planeta Terra, da face do planeta Terra. Pegue toda essa esquerdalha e manda para lá, para ver se os caras acordam, porque senão não dá. Olha só o que aconteceu. A defesa de Henrique Vorcaro, né, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir a revogação da prisão preventiva dele. Após o julgamento que manteve a prisão na segunda turma, a defesa alega que foram usados dados novos da investigação sem que eles tivessem acesso para contestar. Por isso, eles pediram agora a revogação ou a substituição por medidas cautelares, menos danosas, menos graves. Henrique Vorcaro é apontado pela Polícia Federal como mandante e operador financeiro de um núcleo chamado A Turma, responsável por intimidar desafetos como jornalistas e monitorar adversários ilegalmente. No voto do ministro André Mendonça, que manteve a prisão, foram citados pagamentos a Felipe Mourão, conhecido também como Sicário, e a irmã dele. A defesa afirma que nunca houve pagamento algum para silenciar ninguém. Gerson, acontece que o ministro André Mendonça não está fazendo ilações. Ele está trabalhando com fatos concretos. É um juiz técnico, a Polícia Federal, os delegados e os investigadores, os agentes que estão trabalhando nesse caso, estão apresentando dados técnicos extraídos dos telefones de Daniel Vorcaro. Então não tem essa conversa que nem o senador Jacques Wagner está dizendo o tempo todo, tentando puxar a coisa para o lado, para a narrativa da perseguição política, coisa de adversário e coisa e tal. Eles estão ignorando que quem está fazendo isso não é um Lindbergh Farias, uma Gleisi Hoffmann, né, como eles fazem do lado deles contra a direita. Não!
Quem está fazendo isso é a Polícia Federal e a Justiça mais alta corte. Será que os caras não se deram conta disso ainda? Mas é aquela história, né? É aquela história, os caras não conseguem admitir porque eles tinham controle absoluto da criminalidade, tinham controle absoluto de todas as coisas, e eles não conseguem imaginar que entrou água, que deu errado, como é que isso poderia dar errado? E agora ficam dizendo assim, o cara foi julgado na segunda turma, foi votado, não tem mais a menor possibilidade dessa decisão ser revertida, mas o cara está dizendo, não, eu quero aí, pô, tem que ver, tem que mudar. Aí eles acham mesmo que o ministro André Mendonça vai voltar a questão para a segunda turma. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? Vamos mudar? Vamos soltar o cara? O cara que anda aí mandando matar, mandando perseguir e o escambau? Ah, para com isso, né, cara? O Brasil, esses caras chegaram num nível de desespero, porque não é possível que eles sejam tolos ao ponto de pensar e acreditar verdadeiramente nisso, né, Gerson? Pois é, existe de fato uma expectativa da defesa do Daniel Vorcaro, que parece que já está partindo para o terceiro grupo de advogados, já teria desistido até do primeiro, do segundo. O primeiro advogado famoso, inclusive, ele foi surpreendido conversando com um emissário do próprio ministro da Suprema Corte. Depois, o segundo time, especialista em delação premiada, também queria, segundo o ministro André Mendonça, fazer uma delação seletiva, e obviamente isso não foi aceito, mas a verdade é que nós tivemos um verdadeiro momento de redenção nacional, quando nós vimos aquele julgamento, o primeiro, que agora a defesa tenta revigorar, de decisão sobre a soltura do Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro. Olha só que interessante. Naquele momento, pela primeira vez, nós ouvimos o André Mendonça, que é alguém muito recatado, como ele mesmo disse, ele não busca exposição, não fornece entrevistas, ele procura se manter ali só nos autos. E apesar de tudo isso, nós vimos um embate entre Gilmar Mendes e André Mendonça que nos revelou algumas coisas importantes. Por quê? Ficou claro, ficou evidente que o Gilmar Mendes já estava montando o caminho para dizer para o Daniel Vorcaro o seguinte: olha, segura a onda, fica frio, que nós vamos fazer o mesmo que fizemos com a Lava Jato. Fica tranquilo que o Toffolo, que anulou os acordos de leniência das empresas, de todo mundo que confessou as propinas, confessou a corrupção, e todo mundo foi descondenado, inclusive o próprio presidente da República. Aliás, abro um parênteses, o Jacques Wagner teve a cara de pau, e até o PT ficou revoltado, de dizer o seguinte: calma, não, eu tô tranquilo, o presidente Lula me ligou e tal, e na verdade ele passou por coisa muito pior. E eu vou sair dessa também tranquilo, porque se o presidente Lula foi preso e hoje está de novo no Palácio do Planalto, eu também, daqui a pouco eu estou por aí, livre e faceiro. Pois é, essa é a mensagem que foi passada para o Vorcaro, dizendo: olha, fica tranquilo, nós vamos reverter essa situação. Mas o André Mendonça jogou água nessa expectativa quando ele disse: olha, outros relatores, outros casos, pode ter usado da prisão para obter uma delação premiada. Eu não, eu nem inclusive quero saber dessa questão da delação. Essa é uma iniciativa, um direito da defesa, e que a Polícia Federal e a PGR não foram convencidas. Por quê? Porque ele já tem material suficiente, e esse sim, esse é um material que já me foi apresentado. Esse material eu tenho convicção de que é mais do que suficiente para que esses indiciados sejam trazidos à justiça e julgados. Não há necessidade de uma delação premiada. Por quê? Porque eu interferiria, como fez o Alexandre de Moraes com o Cid, que até ameaçou o pai, ameaçou a filha, fez diversas sessões, 500 oportunidades diferentes, e chegou ao ponto de dizer: olha, eu pessoalmente vou dirigir essa sessão aqui para ver se a gente chega a bom termo da delação premiada e para ver se você não vai mandar o teu pai para cadeia, a tua filha para cadeia, porque se você não colocar direitinho aquilo que a gente quer, sabe lá o que vai acontecer com você. E lembrando que tudo começou num cartão de vacina, numa
operação da Polícia Federal chamada de Fishing Expedition, que seria pesca probatória em português, de você ir lá pegar o celular, queremos ver o cartão de vacina, e dali eles construíram toda essa história de golpe e desse julgamento farsesco que faz com que o Brasil tenha o absurdo de aqueles que combatem a corrupção estão presos, inclusive o Braga Neto, que foi o interventor no Rio, que desagradou o crime organizado no Rio, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, que foi um ministro da Justiça que combateu o crime organizado, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, que fez as maiores apreensões de drogas no país. Ou seja, os mocinhos estão presos e os bandidos é que julgam, os bandidos é que estão leves e soltos. Não podemos esquecer que o ministro Alexandre de Moraes, ele está envolvido. Esse que está agora por trás de todas as decisões ainda em relação ao 8 de janeiro, aos perseguidos políticos, ao Eduardo Bolsonaro agora e tantos outros, que vai decidir se o presidente Bolsonaro volta para a cadeia, para Papudinha ou não. Ele não tem reputação ilibada, ele tem 129 milhões de motivos para a gente duvidar da sua reputação ilibada. Mas não só isso. E os imóveis? Os imóveis lá em Campos do Jordão, o apartamento que aparece nas conversas dizendo a namorada provocou, o Alexandre gostou do apartamento. Nossa, é tanta coisa. É a presença dele na Casa Bunker ali de Brasília, é a ligação perguntando, e aí, conseguiu bloquear? E agora aparece um texto, inclusive, que fala, olha, aciona também o PGR e o diretor da Polícia Federal para não fazerem nenhuma sujeira comigo. Ele usou um outro termo, mas para dizer, olha, eu vou ser preso, mas olha lá, olha o que o pessoal vai fazer, senão vai todo mundo para o saco. É disso que nós estamos falando, Paulo. Pelo amor de Deus, não existe mais capacidade dessas pessoas estarem atuando. E dizer que o André Mendonça é que vai ser cerceado nesse momento, eu achei a postura dele muito correta, ele inclusive agradeceu a oportunidade de fazer aquele julgamento público, mas o Gilmar Mendes foi voto vencido e eu não acredito que isso vai mudar com essa nova iniciativa aí do pessoal do Henrique Vocaro. Deixa eu te falar uma coisa, que tem muita gente que entende isso como teoria da conspiração. Pode até ser, viu, Gerson? Pode ser sim, e eu também acredito que seja, mas é nosso dever comentar isso aqui. O que nós estamos vendo? O que estão falando? Duas pessoas, dois observadores próximos, muito próximos dessa gente, esses dois observadores escutaram conversas nesse sentido, por exemplo, num brainstorm, né? Ou seja, um brainstorm, ou seja, uma tormenta de ideias, de como sair de tudo isso. E aí, essas fontes disseram o seguinte, que se cogitou, alguém comentou e isso está começando a circular. Então a gente já fala logo aqui, para a gente matar esse pombo logo nas primeiras braçadas, né? Começou a voar, a gente já tira e já dá o alerta aí. Veja, você tem diretor da Polícia Federal aparecendo aí nesse processo. Você tem o Procurador-Geral da República aparecendo aí nesse processo. Você tem o líder do governo aparecendo nesse processo. Você tem o ministro Gilmar Mendes insatisfeito com esse processo, né? Você viu ali no julgamento da segunda turma, ele tentou de tudo quanto foi jeito desqualificar e mandar soltar o pai e o primo e os familiares, papagaio, periquito, tudo do Daniel Vocaro, soltar. Aí você tem os ministros da primeira turma, todos eles insatisfeitos. Você tem o nome do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, aparecendo nisso aí. Você tem o nome do presidente da Câmara, Hugo Mota, aparecendo nisso aí. Você tem nome dos ministros, né, do ministro Rui Costa aparecendo nisso aí. Sem falar aí, como eu já mencionei, né, do Jacques Wagner. Aí os caras estão fazendo o quê? Não podem atentar contra a integridade física do ministro. O ministro disse que não tem medo, né, de morrer, está muito bem preparado, está muito bem assegurado, tem segurança para tudo quanto é lugar. Aí os caras pensaram o quê? De repente, veja, o pai do Vocaro, que é um mafioso, o próprio Vocaro, o outro mafioso, os caras em envolvimento com crime organizado, PCC, CV, todo mundo, e você tem um ser só. Está protegido por Deus.
tá com a couraça do Espírito Santo no peito. Aí os caras pensam o seguinte: qual seria a única forma da gente tirar o ministro André Mendonça disso aí para não piorar tudo? Sabe o quê? O impeachment. Então eles diriam o seguinte, veja, eles diriam o seguinte: o ministro está cometendo abusos. Está cometendo abusos, porque tudo hoje na República, a interpretação é da conveniência. O que for conveniente se interpreta. Então essas fontes disseram que o seguinte: poxa, para tirar o ministro você precisa de senadores. Só o Senado pode fazer isso. Aí você tem o presidente do Senado enrolado até o pescoço. Aí, quem sabe, Davi Alcolumbre toparia colocar isso em pauta. Mas ninguém votaria, ninguém seria louco de votar. Não é? A não ser aquele 1/3 e dependendo da grana que entrasse. E se ele colocasse a votação como secreta, tirariam André Mendonça, impeachmentariam André Mendonça e tudo acabaria. Imagine, isso é uma tramóia, uma coisa que nós não acreditamos. Mas existe o caminho, entendeu, Gerson? Existe um caminho. Se os caras decidem colocar a votação em segredo, uma votação secreta, aí isso é passível de acontecer. Mas, obviamente, pode se tratar de uma teoria da conspiração. Claro que é. O Brasil não vai aceitar isso aí. Aí vem a segunda questão. O Brasil entra em ebulição. O Brasil entrando em convulsão é mais do que um motivo para você cancelar o pleito eleitoral. Mas uma outra corrente diria o seguinte: não vai acontecer porque você teria aí sim uma intervenção americana, uma vez que eles já consideraram grupos brasileiros, facções como criminosos internacionais. Eu não quero nem dizer o nome aqui. E aí poderia puxar uma coisa, ligar todo mundo e justificaria uma entrada. Você assistiu aquele filme, The Day After? Entendeu? Day After. É exatamente isso. Isso é o máximo que pode acontecer. Por quê? Porque o ministro André Mendonça está chegando a toda essa gente. A toda essa gente, vai pegar todo mundo, não tem como ninguém escapar. Hoje nós vimos essa manobra do governo em retirar os delegados que estão responsáveis pela investigação. É uma estratégia, é um jogo de xadrez, Gerson. E quem tiver a melhor tacada vai dar checkmate. E os caras, no desespero, cometem um erro desse achando que não tem ninguém percebendo. Achando que ninguém está vendo isso, ninguém está vendo além desse espelho. Só que tem gente vendo, tem gente ouvindo, e já tem gente alertando: olha, os caras estão pensando nisso, os caras estão pensando nisso. E aí onde é que entrariam as Forças Armadas? Ora, você vê aí, o STM, tem muita gente ali, o STM fazendo coisa que a gente nunca imaginou que teria, né? Você vê o STM todo iluminado, com umas cores ali, que a gente nunca viu no passado. Você tem aí o Exército, comandante do Exército indicado pelo ministro do STF. Então, tudo é possível. No Brasil de hoje, tudo é possível. E qualquer conversa, mesmo que seja a teoria da conspiração, merece que levantemos as nossas orelhas e sobrancelhas. Gerson Gomes, quero ouvir o que você tem a dizer. Como você colocou, eu ainda classifico essas ideias como teorias da conspiração. É claro que existe uma crise institucional colocada, é óbvio. Essa questão, por exemplo, que você faz menção do STM, das cores lá colocadas pela presidente, que é uma ativista, realmente, mas é minoria. Na verdade, são 15, 5 civis, 10 militares. Dos 10 militares tem somente o Joseli, o brigadeiro, que tem alguma conexão ali de amizade com Lula. O restante são todos militares que não se manifestam, mas a maioria a gente conhece, tem contato, sabe que são pessoas muito, mas muito comedidas e conservadoras, e não conheço nenhum deles ali que adotaria algo de respaldo. E entre os civis, nós temos somente a presidente e uma menina que foi colocada pelo Lula. Os outros 3 civis também são homens muito conhecedores da justiça militar, não é dali que vem nenhum respaldo.
Quando se fala das Forças Armadas, os comandantes, sim, podem receber esse tipo de consideração da sua parte, porque eles fazem a interface política, foram nomeados, escolhidos pelo presidente Lula, e tem a conexão entre o governo e as Forças Armadas, mas também dali não viria respaldo para nada que fosse diferente do que existe na nossa Constituição. Então, eu acredito que as eleições desse ano podem ser conturbadas? Sim. Eu acredito que o André Mendonça pode ser boicotado? Até certo ponto, sim. Mas ele tem sido muito prudente. E, salvo eles utilizem a via que foi adotada, que há muitos atribuem também como uma teoria da conspiração em relação ao Teori Zavascki, que também tinha uma relatoria da Lava Jato que estava avançando sobre figuras perigosas e que alguns dizem que aquele acidente aéreo talvez não tenha sido um acidente, nós não sabemos, salvo aconteça alguma coisa nesse sentido e que o próprio André Mendonça, por suas convicções até espirituais, ele sabe que nossa vida aqui na Terra ela é efêmera e que nós temos uma vida eterna, essa sim, muito mais importante, e ele sabe disso, é um pastor presbiteriano, por sinal. Eu sei que nós estamos vivendo uma quadra no país que eu acredito que sim, Deus tem olhado para o Brasil e nós temos como reverter essa situação. Não será fácil. Um eventual governo Flávio Bolsonaro será um governo muito difícil, receberá um país detonado, e se a população, de fato, decidir mais 4 anos de Lula, nós sabemos que teremos a década de 30 comprometida já, não é somente mais um governo. Mas eu ainda acredito que Deus tem sido misericordioso conosco, a população tem se levantado, a própria elite tem se levantado, já se sabe que isso que está acontecendo com Jacques Wagner não vai parar nele, nós temos o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre também envolvidos, temos o ministro Alexandre de Moraes e o Toffoli também envolvidos, o próprio ministro Gilmar Mendes, que demonstra a sua insatisfação, que é o decano, sabemos que ele é o cabeça lá do fórum que é feito anualmente lá em Portugal, e o próprio Jacques Wagner, naquele dinheiro que foi encontrado lá no quarto dele do hotel, ele diz que aquele dinheiro são de diárias, e já apresentou que uma das diárias que ele está se referindo foi da viagem que ele fez lá para o Gilmar Palusa do ano passado. Então veja só, né? Nós ainda pagamos para o Jacques Wagner ir para o Gilmar Palusa e ele, segundo disse, transforma aquilo em euro e guarda dentro do seu quarto ali num cofre. Então, para vocês verem que as conexões, a excrescência, a imoralidade é de tal monta que aparentemente no Brasil a gente acha que isso é banal, mas não é. Como o André Mendonça falou, trata-se de uma estrutura mafiosa. E nós precisamos, pelo menos, fazer o nosso papel, né, Paulo? Que é alertar a população, para que a gente saiba que isso é inaceitável. Inaceitável para todos, para todas as instituições. Porque não podemos acreditar que todos os senadores, todos os deputados, todos os militares, todos os policiais federais, todos os integrantes da justiça brasileira, todos os funcionários do Poder Executivo são corruptos? Claro que não. Eles são minoria, têm o poder, mas são minoria. E eles sabem disso, Paulo. Olha, eu só lembro de uma coisa aqui. A gente dizia o tempo todo que Nicolás Maduro iria dormir na Venezuela e acordar preso nos Estados Unidos. Falamos isso aqui durante muito tempo. E muita gente não acreditava e coisa e tal. E foi justamente o que aconteceu no dia 1º de janeiro, agora de 3 de janeiro, exatamente, de 2026. Então, quando as informações começam a circular, né, quando a Rádio Peão fala, papai, a gente tem que dar ouvido, né, sendo verdade ou não. Nós aqui, particularmente, não acreditamos nisso, mas nós temos que abrir. Né? Nós estamos abrindo isso aqui, isso é uma verdade. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Veja bem, o senador Jacques Wagner falou do dinheiro, mas ele ainda não conseguiu explicar o apartamento dele de 2,4 milhões em Salvador. Ele ainda não conseguiu explicar o show, né, da cantora americana, no qual ele teve lá. Não conseguiu explicar da Bonnie Bonilla, né, da nora dele, dinheiro recebido do Banco Master. E aquilo que a gente disse aqui também hoje de manhã, tudo leva ao Banco Master, né? Tudo no Brasil envolvendo dinheiro e autoridades públicas
leva ao Banco Master. Tudo vai parar no Banco Master. E era um bancozinho pequeno, né, teoricamente. Você tem milhares de bancos, principalmente dezenas de bancos de fomento no Brasil, mas quando alguém queria dinheiro, ia no Banco Master. Hugo Mota queria dinheiro, ia no Banco Master. Davi Alcolumbre queria dinheiro, via, né, a Prévia Amapá lá, Banco Master. O próprio Daniel Vorcaro disse que depositou 30... É verdade, é mentira? Não sabemos. Será? Vai que Daniel Vorcaro teve um surto, mentiu, né? Pode ser. Mas a verdade é que foi dita. E quem revelou isso foi a própria polícia. 30 bilhões de dólares, 155, 156 milhões de reais depositados no exterior. O cara vai ter que explicar. Entendeu? Isso vai dar volta, enquanto vai surgindo uma coisa aqui, outra coisa acolá, a gente vai falando, vai deixando a outra para trás, mas a justiça não deixa. A Polícia Federal não vai deixar, a parte boa da polícia não vai deixar, e o ministro André Mendonça não vai deixar isso passar. Vai trazer tudo aqui, os nomes, quando tiver tudo prontinho, vai escancarar, vai divulgar. Gerson, a gente rasgou a nossa pauta hoje de tudo quanto foi jeito, mas ainda dá tempo da gente falar uma coisa que eu acho que é super importante, você está aí pertinho e eu quero aproveitar para a gente falar disso. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente volta a falar de todas as outras coisas, mas isso aqui é importante, ó, sobre Cuba. Cuba. Residentes de Havana reagiram com otimismo cauteloso nesta sexta-feira, 19 de junho, após os deputados cubanos aprovarem por unanimidade mais de 175 amplas reformas econômicas que representam a maior mudança no modelo socialista do país desde a Revolução de Fidel Castro em 1959, quando ele derrubou Fulgêncio Batista. As medidas contam com o apoio do Partido Comunista e do ex-líder Raul Castro e abrem as portas para a banca privada, ao desenvolvimento imobiliário e permitem que empresas contratem mais de 100 funcionários pela primeira vez. É o regime cubano, socialista, comunista, se rendendo agora às facilidades do capitalismo, do mundo correto. Alguns moradores receberam bem as mudanças. Se vierem novas medidas, ainda que capitalistas, mas a população puder melhorar as medidas, então elas serão muito bem-vindas. Disse Omar Oliva, trabalhadora do setor estatal. Veja o que ela disse. Estamos en un momento en que lo que está no está funcionando. Si vienen otras medidas nuevas, sean capitalistas o sean, pero que la población pueda mejorar, que la población pueda alimentarse mejor, que la población pueda salir a flote, bienvenido. Você viu aí? Mais de 60 anos ela dizendo que o que tem aí não está funcionando. Muito bem, outros foram céticos quanto à implementação. O cubano comum não liga se vão fazer ou não, porque não tem onde investir, disse o residente de Havana, um outro residente, Olian Valdez. Veja. Primero, vamos a ver si se cumple. Segundo, vamos a ver si no es un principio y tienen algo puesto atrás, como siempre, que te dicen que es azul y después te dicen, no, es azul Prusia. Entonces, eso hay que verlo, hay que vivirlo. El cubano a pie, en mi sentido, le da lo mismo que lo haga o no haga, porque no tiene dónde invertir, no tiene que hacer y se va a beneficiar lo mínimo, porque podrá entrar más recursos al país, pero los precios con el salario va a ser lo mismo. Oye, chico, por tu madre, a ver si las cosas se pasan así. As reformas acontecem em meio às severas sanções americanas, inclusive um bloqueio de petróleo de meses que devastaram a economia já frágil de Cuba e forçaram a saída de empresas estrangeiras. Gerson Gomes, como é que você vê isso? Será que Cuba agora começa a melhorar? Será que os cubanos estão forçando aí um certo, entendimento para ganhar um pouco mais de tempo? Mas já tem gente dizendo que Donald Trump já está dando um alerta de que agora, muito em breve, Cuba já vai deixar definitivamente de ser aquilo que o cubano conheceu até hoje, né? Eu acho que é irreversível esse processo. E digo mais, na mesma linha do que nós falamos sobre Eu Sou Você amanhã, em relação ao ardil que está sendo utilizado pelo Ministério da Justiça, manipulando ali a Polícia Judiciária no Supremo Tribunal Federal, eu digo a mesma coisa, Eu Sou Você amanhã, em relação
ao processo que o Brasil terá que enfrentar para que não cheguemos ao ponto do que chegou Cuba e até a Venezuela. Veja que, paralelamente, até por coincidência, Paulo, da mesma forma que em Cuba houve a edição dessas 170, mais ou menos, medidas que foram publicadas de ontem para hoje, flexibilizando o que essa funcionária pública, com todo cuidado, disse, ainda que sejam capitalistas, claro, ela é funcionária ali do governo, ela não pode falar mal do comunismo, mas ela disse, olha, o que está aqui não está funcionando, então o que vier de diferente é ótimo, mas, na verdade, Paulo, nós sabemos que desde o dia 3 de janeiro, eu até poderia dizer um pouquinho antes, desde o início do governo Trump, quando ele envia Marco Rubio para conversar com o presidente do Panamá sobre a presença chinesa nas duas entradas do canal, seja do Atlântico, seja do Pacífico, e para que eles rompessem com os acordos com os chineses. E logo depois, quando faz a concentração estratégica ali no Caribe, faz a operação militar que captura Nicolás Maduro. Toda a geopolítica da América Latina mudou. Quando Marco Rubio assume o Departamento de Estado e retira a torneira, fecha a torneira da USAID, do dinheiro que vinha do governo americano, que financiou muitas das operações de sustentação da esquerda na América Latina. Veja que não por coincidência, Argentina, Bolívia, Chile, o Paraguai, o Equador, agora o Peru, que já está matematicamente definido com a Keiko Fujimori, e domingo que vem agora com o Abelardo, que deve vencer também, espero que sim, fechando toda a transformação que houve. América Central, mesma coisa, Costa Rica, Honduras, o Panamá, República Dominicana, Trinidad e Tobago, tudo ali no Caribe e na América Central mudando. Todo mundo percebeu que uma política externa é irresistível. E nesse momento, só tem a Nicarágua, de Daniel Ortega, que esta semana teve mais de 100 funcionários do governo com os vistos cancelados, exatamente como os nossos ministros da Suprema Corte, que também já receberam um sinal de alerta. É óbvio que o Brasil será o próximo e deve olhar para o processo de Cuba e o processo da Venezuela e fazer uma pergunta. E eu coloco isso com muita seriedade para a nossa audiência. A Venezuela está sofrendo para fazer a retomada do processo. Esta semana, por exemplo, há uma reunião que foi promovida pelo governo americano entre a presidente do Congresso de 2015, ou seja, foi o último Congresso que ainda teve uma eleição razoavelmente democrática. De lá para cá, não. De lá para cá, houve uma escalada ditatorial. E o próprio atual presidente do Congresso, que são dois irmãos ali, né, os irmãos Rodrigues, ele fez essa reunião hoje para quê? Para dizer que o governo americano exige que sejam retomadas as instituições do país, que seja refeito todo o da administração eleitoral, que a Maria Corina Machado possa retornar e a oposição possa participar de uma eleição segura, que os sistemas todos voltem a funcionar, os presos políticos sejam libertos, a estrutura do Estado tem que ser refeita. Esse processo, será que nós precisaremos passar por algo tão crítico como Cuba, que agora está tendo que reconstruir o Estado? Porque se nós continuarmos nesse caminho, é para lá que nós estamos caminhando. Que veja só, um Supremo Tribunal Federal com esse tipo de postura, um Congresso Nacional com esse nível de promiscuidade, de corrupção. Mais do que isso, nós temos hoje não só o poder legislativo e o judiciário, mas o poder executivo com a quadrilha que voltou à cena do crime. E aí, nós vamos conviver com isso e deixar que a degradação ocorra, que a gente chegue ao ponto de nós termos mais presos políticos, é isso? De nós termos militares presos, nós termos toda uma narrativa criada e agora com a censura sendo colocada e cada vez mais passos sendo dados para preservar a quadrilha e esses grupos criminosos? Bom, se nós não tomarmos uma decisão, lá na frente nós teremos que fazer esse caminho de volta, que a Venezuela está fazendo, que Cuba está fazendo com muita dor. Eu espero que a gente não chegue a esse ponto, Paulo. Certo, Gerson, chegamos ao final, né, desse programa.
Agradeço demais, foi muito bom esse nosso bate-papo, né? A gente fugiu totalmente aqui da pauta que a gente tinha prometido, mas foi importante. Tem até um outro assunto, né? O PGR já deu o sinal verde aí para dosimetria, né? Então quer dizer que agora o Supremo não pode mais segurar, né? Se segurar vai ser sacanagem, ou seja, o PGR disse que a lei da dosimetria é válida. Então agora o Supremo tem que aceitar e tem que começar a botar todo mundo para fora, em liberdade. Quero saber agora o que vai fazer esses caras segurarem essa turma presa, né? Então vamos acompanhar isso aí. Semana que vem a gente tem muita coisa para a gente abordar, tem muita coisa para a gente falar e eu te agradeço de verdade e estamos atentos, né? Vamos ver, no domingo tem então a eleição na Colômbia, né? E a gente já conhece, na segunda-feira a gente já sabe quem será o novo presidente da Colômbia. Vamos ver também se o presidente Gustavo Petro vai colocar fogo na Colômbia, que nem o Roberto Sanches disse que colocaria no Peru se perdesse. Ou seja, os caras estão revoltados, não querem largar o osso e vai ser uma parada muito dura para esses grandes, né, do Foro de São Paulo deixarem, né, o poder. Esses grandes da esquerda deixarem do poder. Mas vamos acompanhar. Obrigado, viu, Gerson?